gente, Éder Ramos aqui, mais uma vez, voltamos de férias, mais um programa Mochila, o primeiro de 2019. Quero dizer a vocês que estou feliz. Férias, eu não sei se eu tive, porque empreendedor nunca para. Ele pode até descansar o corpo, mas a mente está sempre em movimento, até dormindo, gente, pode acreditar. E a galera vai me ver sorrindo até dormindo, vai me ver pensando também até dormindo. Antes de começar esse programa, eu quero dizer a vocês que tem um oferecimento da R10, da GF Studio e também da nossa querida Unipessoa. Um abraço para todos vocês, feliz 2019 para a gente começar esse primeiro programa. E quero dizer que a gente está divulgando, tá? O meu e-book, O Segredo de Ser Você, um e-book gratuito que vem acompanhando quando você faz o investimento da plataforma Hotmart. O meu e-book chamado Sucesso, uma via de mão única, reflexivo. As pessoas de credibilidade que já estão lendo, estão gostando muito, dando ótimos feedbacks. A gente vai deixar aí embaixo, no final do programa, para que você possa entrar e adquirir o seu e-book. E hoje, primeiro programa de 2019, eu trago uma pessoa especial. Por que especial? Primeiro, porque a gente vai falar para o empreendedor de uma questão muito presente na vida do empreendedor, que é dinheiro, que é financeiro. Segundo, porque é uma parceira de negócios. A gente está com um projeto massa de educação corporativa e vamos fazer com que as pessoas entendam que gestão financeira, que falar de dinheiro não é algo sujo, não é problema, é algo que a gente precisa ter com presença, com estado de presença, para gerar prosperidade. Então eu trago para você uma consultora, uma professora, uma universitária, a mulher tudo ao mesmo tempo, Thaís Alves. Eu tenho um prazer enorme de recebê-la. Seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigado, Éder. Feliz 2019 para todos, que a gente tenha um ano maravilhoso. Obrigado pelo convite, pela gentileza, pelos elogios. Eu espero que a gente possa bater esse papo, que é rapidinho, mas que é importante e, como você falou, que dinheiro seja solução e não problema, né? Pois é, eu vou dizer uma coisa a você, a gente tem 3 meses, mais de 3 meses, conversando para essa mulher chegar aqui, tá, gente? Mas enfim, chegou. Pessoas ocupadas são assim mesmo. A mulher, como empreendedora, a Thaís ainda é professora, como eu falei, é mãe, e às vezes as mulheres, por último, são mulheres, para depois, além de ser mulheres, se tornarem isso tudo ao mesmo tempo. Então, a primeira pergunta que eu faço para a Thaís é: o que é ser empreendedor para você? Eu acho que em algum momento a palavra empreendedorismo ela se perdeu, né? Porque ela é muito divulgada, ela é muito falada, ela é sustentada pelos meios de comunicação o tempo todo, mas em algum momento eu acredito que a questão se perdeu, porque todo mundo quer ser empreendedor, todo mundo se acha empreendedor, quando na verdade, para mim, tem relação com conhecimento e com desbravamento, né? Porque você precisa de coragem, você precisa de muita coragem, é uma decisão. Alguns, como nós, conseguem conciliar o empreendedorismo com outras atividades, o que é ótimo, o que lhe dá um amparo, mas outros não. E eu sei que ao longo dessa conversa a gente vai falar sobre isso, né? Sobre esses contextos, essa infinidade de contextos dentro do empreendedorismo. Então, se eu pudesse falar sobre empreendedorismo, eu falaria de desbravar. Mas desbravar em todos os sentidos, essencialmente no conhecimento daquilo que você vai vender, né? Daquilo que você vai empreender. Então, que eu acho que é uma das vertentes mais nevrálgicas desse processo, né? Vender o quê? Fazer o quê? Oferecer que serviço? Até que profundidade esse empreendedor está disposto a conhecer isso antes de adentrar? Então, desbravar, coragem e conhecimento. Olha, eu acho que foi uma das melhores respostas que eu já tive aqui. Por quê? Porque você tem que, além do conhecimento, você tem que expandir sua zona de conforto. Não é sair da zona de conforto, é expandir. Conforto, já diz, é confortável, né? Você tem que entender de vários processos. Uma vez até conversamos sobre isso, Thaís, e você me disse algo muito interessante. O cara tem que aprender a varrer o chão e também a entender como é que age um CEO da empresa, né? O executivo da empresa. Se ele souber todos os processos, ele não fica refém do seu colaborador. Ainda que ele não faça, mas que ele saiba. Isso. Ele precisa dominar. Ele não pode ser refém. Ele não pode ser refém do próprio negócio.
da própria ideia. Né? Então ele precisa passear e permear todos os departamentos, seja lá do pequenininho, daquela mercearia pequena aos grandes negócios. Ele precisa dominar todos os processos daquele negócio para que ele não fique, né, literalmente como você falou, na mão, né? Porque uma hora isso vai acontecer e ele vai precisar desenrolar. Perfeito. Deixa eu te perguntar uma coisa, já que você falou de departamentos, qual é o seu maior desafio como gestora, como consultora financeira? A gente bateu um papinho aqui antes de começar a gravação, a gente até falou sobre isso. Então eu não tive um desafio, eu tive alguns muito significativos, e eu não queria que essa resposta fosse entendida pelo negativo, pelo pejorativo, mas eu vou falar das pessoas. E quando eu falo das pessoas, eu falo daquele que varre o chão, que nos auxilia tirando nosso lixo, aquele que é o CEO do negócio, ou o gerente, ou o assistente, não importa. As pessoas, às vezes, elas misturam, né, a questão da mistura dos sentimentos, da relação profissional, às vezes, com o pessoal. As pessoas, às vezes, dificultam a compreensão daquele processo. Elas dificultam a compreensão de que ela é um personagem de uma engrenagem que é muito maior do que ela só. Então, falta aí, em algum momento, eu percebo treinamento, falta ela conhecimento do todo, porque ainda que eu seja a caixa, ali que só vou receber e atender o cliente, eu preciso entender como é que aquele produto chegou até a nossa loja. Sim. Então eu preciso entender que quando o produto falta e o cliente reclama comigo, eu preciso registrar isso para alguém. Então, cada pequeno processo, cada pequena engrenagem também permeia por mim, ele passa por mim. Então, eu acho que as pessoas são solução, mas também em algum momento elas se tornam problemas, se não bem administradas. E outra coisa, elas não compreendem que ali é uma pessoa jurídica, o nome já diz, né? Assim como elas também são solução. Nos negócios que dão muito certo, as pessoas sabem o seu papel, elas compreendem a importância do seu papel naquele projeto, naquele processo. Elas internalizam aquilo muito bem e elas sabem qual é o foco. Né? Elas sabem qual é o objetivo desse negócio, qual é a cultura desse negócio. Então, eu não estou falando das grandes empresas, porque as pessoas entendem grandes empresas como processos muito macros. Não, existem pequenos negócios que deram certo. Sim. E que por escolha do gestor, ou do CEO, seja lá o que for, do responsável, ele está daquele tamanho porque ele quer que seja daquele tamanho. Porque ele não quer que avance mais daquilo, porque ele não quer tornar franquia, seja lá por que decisão seja. Então, pequenos negócios também dão certo. Sim. Né? E vão permear e vão crescer a depender de que diretriz e que estratégia esses sócios ou esse proprietário estabeleça, né? Sim, perfeito. Deixa eu até falar uma coisa aqui. A semana passada eu tive com a Dil Porfírio e a Karina Santos no programa Evolução. A gente conversou sobre tudo isso, sobre essa questão de comportamento. Um beijo para você, Dil. Um beijo para você, Karina. Obrigado pelo convite. E vocês vão estar aqui no programa também, já que o seu programa Evolução fala sobre empreendedorismo. Nada mais que justo que trazer aqui um oferecimento da GF Studio ER10 e também da Unipessoa. A gente fazendo com que esse projeto cresça cada vez mais, chegue nos lares, chegue em vários lugares do Brasil e está chegando, graças a Deus. Você falando de processos, você subdividindo muito bem como consultora e gestora financeira. Quais são as etapas? Quando você chega numa empresa, quais são as etapas que você constrói para poder o processo de gestão e consultoria financeira seja bastante competente? Isso é muito comum. Às vezes, quando a gente chega para conhecer o negócio, e é muito importante que o consultor, ou aquele que deseja ser consultor, estabeleça isso. Ele não defina no primeiro momento um valor, ou não defina o que ele vai cobrar. Claro que ele tem um padrão a seguir, mas é importante que ele conheça o negócio. Ele sabe exatamente onde ele está pisando. Então, assim, não é só o financeiro que eu preciso olhar. Então, o dinheiro, né, a máquina do dinheiro, ela mexe com tudo. Ela mexe da contratação, a logística, ela mexe da estrutura financeira a todos os outros processos. Então, como eu vou estabelecer uma implementação, uma implantação, seja lá o que for de processo, se eu não conheço o resto? Se eu não conheço custos? Sim. Se eu não conheço a base? Se eu não conheço a operação? Então, o primeiro movimento, sem dúvida, é estabelecer isso. Eu preciso entender que negócio é esse, aonde eu estou pisando.
Tendo feito esse primeiro que a gente chama de diagnóstico, aí sim, aí a gente estabelece o que é que eu posso fazer para auxiliar, porque como consultor eu não sei tudo, isso é a primeira coisa, a gente precisa ter a humildade de entender que a gente não domina tudo. Aquele gestor que está ali, ele está buscando auxílio, ajuda, às vezes nem com tanta profundidade assim, às vezes são pequenos ajustes que a gente vai fazer. Então, ainda que falando no dinheiro, a gente não pode pensar no dinheiro primeiro, a gente precisa entender o projeto e precisa entender se eu estou preparada para aquele projeto. Perfeito. E acontece. A gente não se sentir preparado para aquele negócio, para aquele projeto, seja pelo perfil do negócio, seja por desconhecer algum dos itens que são importantes, seja eu tenho que ir buscar um profissional que é especialista. Só para exemplificar, marketing, por exemplo, não é minha especialidade. Então, toda vez que tem um projeto que precisa envolver marketing com profundidade, eu preciso de um auxílio de um outro parceiro que entre com marketing. Então, assim, para não ficar na superficialidade e comprometer nosso trabalho. Deixa eu te fazer uma pergunta que foi muito interessante agora o que você falou. Já chegou algum projeto que você dizer não dá para mim? Já. Perfeito. Já chegou. Já chegou por muitas vertentes diferentes. Então, assim, já chegou porque eu entendia que aquele não era o momento para eu pegar aquele projeto, seja porque eu não ia poder me dedicar com profundidade àquilo. Já chegou porque o próprio gestor, em algum momento, em conversas preliminares, eu entendi que a gente, de alguma forma, podia ter algum tipo de engasgo. Já chegou porque eu percebi que os sócios, um dos sócios ou parte dos sócios não estava alimentando a ideia da consultoria, e a consultoria é algo que precisa ser comprado por todo mundo. E mais do que pelos sócios, por aqueles que serão, as peças que serão manuseadas. Então, a menina da limpeza ela vai ser mexida, alguém lá dentro vai ser, o caixa vai ser, a assistente vai ser. Essas pessoas precisam acreditar nesse processo, porque sem elas nós não somos nada. Então, por isso que eu falei, a gente não pode falar das pessoas de forma negativa, porque elas são a mola, elas é que vão fazer a coisa acontecer. Então, se eu não tenho essas pessoas conosco para fazer o trabalho, não justifica. Então, assim, às vezes a gente entra num projeto em que as pessoas não acreditam, né? E depois as coisas vão mudando ao longo do tempo, a gente vai explicando. Então, eu acho que essa comunicação clara a respeito de cada passo que a consultoria vai avançando é muito importante. Porque você não pode ser pego de surpresa, Éder. Claro. Você precisa ser comunicado, ainda que algumas estratégias não cheguem até a ponta, mas pelo menos no âmbito geral e na superficialidade, aquele ser, ele tem que ser respeitado, né? Até para não causar nele, porque a consultoria quando chega tem muito disso, né? Vai ter demissão. Tem a primeira coisa, quando se vê o consultor, e quando se vê o consultor financeiro, você é o diabo pintado. Então, a primeira coisa é esclarecer que seu papel lá não é esse, seu papel não é demitir, pelo contrário. Quem dera que a gente pudesse não desligar nenhum colaborador no momento de uma consultoria. Perfeito. Por questões financeiras, né? Quem dera que a gente pudesse fazer isso sempre, às vezes é impossível, mas eu acho que é por aí. É isso mesmo. Deixa eu dizer uma coisa a vocês, o contato da Thaís vai estar aqui embaixo, tá? Eu já tive a oportunidade de ter uma aula com a Thaís sobre gestão financeira física, tá? Mudou minha mente completamente. Por isso que eu estou dizendo a você, se você se interessar, entrar em contato com a Thaís, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, para que você, diretamente, uma pessoa simples que vai lhe atender no momento que ela puder lhe atender, mas não vai deixar você sem resposta. Atualmente, você está atendendo nas consultorias a que tipo de empresa? Hoje eu tenho empresas na área da madeira, empresas de contabilidade, recursos humanos, finanças pessoais é uma coisa que despontou no final do último semestre aí, então eu tenho alguns clientes específicos para finanças pessoais. E se eu esquecer alguém, por favor, não fiquem chateados, mas é porque muita coisa nem a gente já pega aqui de surpresa. Consultoria de outras áreas, né, de projetos em específico, fisioterapia, né, clínica de fisioterapia, então tem um monte de coisa acontecendo. Então a gente termina permeando por alguns negócios aí. Ganhando grandes experiências, grandes aprendizados. Sim, é uma troca, porque a gente não sabe tudo, já falei isso. Deixa eu te fazer uma pergunta agora. Você como é mãe, só tem filha e você sabe, mulher tem um bocado de tipo de shampoo, né, gente? Então já imagino. Mas eu quero saber uma coisa. Você é aquela mãe que diz assim, olha, fez a cama R$1, lavou os pratos R$3.
Tenho filha, mas tenho um filho, que é, né, que são dois do coração aí, que a gente terminou absorvendo, a família terminou, é os seus, os meus e os nossos, né? E a gente já absorveu aí. Mas eu até falei isso numa última aula lá na Unipessoa, né? Um beijo para Ganda também aí, Gandarela. Então, eu falei isso numa última aula de gestão de pessoas, de gestão de finanças pessoais, em que a gente precisa ensinar nossos filhos desde cedo a manusear o dinheiro, a importância do dinheiro, né? E a conquista desse dinheiro. Então eu não faço troca. Então o que é obrigação é obrigação. E é difícil, essencialmente porque quem me conhece sabe que eu tenho adolescentes, né? Pré-adultos e adolescentes, e negociar com adolescentes não é uma coisa muito fácil. Mas o que é de obrigação e o benefício vem por outros motivos e não efetivamente por uma troca. É claro que às vezes a gente, como boa mãe, a gente cede em alguns processos, a gente não consegue acertar sempre, assim como a gente erra como consultor, a gente erra também como mãe, mas vida que segue, né? Mas eles precisam seguir a ordem das coisas. Eu sei de uma coisa, se eu perguntar à sua filha, uma de suas filhas ou seus filhos, e perguntar o seguinte: rapaz, ela tá te dando, pois é, como gestora financeira ela não me dá R$1. Mas vamos lá. Fala em R$1, fala em gestão, eu acho que você foi incrível nessa parte de... Existem setores da educação familiar que a gente pode incentivar isso de uma forma diferente. Não na barganha, mas incentivar, mostrando que existe prosperidade, existe energia saudável do dinheiro. E você falando isso, confirma para as pessoas que estão assistindo ao programa. A pergunta é: os empreendedores hoje estão preparados para eles mesmos fazerem uma boa gestão financeira? Posso ficar em cima do muro? Sim. Pode. E não. Tem muita gente preparada. E o que eu valorizo muito, existem... E às vezes eu percebo, né, e essa questão dessa valorização desses empresários, né, desses empreendedores. Existem pessoas que nem têm curso superior. Incrível que possa parecer, mas tem uma dinâmica de entender o negócio dele que é inacreditável. Eu tenho um cliente que ele não tem um curso superior e nem sei se ele conseguiu terminar o 2º grau, porque ele estava sempre, desde menino, envolvido em negócios da família, negócios dele, e sempre foi aquele cara de empreender. E ele tem um tino para negócio que não sei de onde vem. Se você me perguntar, tá aí de onde vem, eu não tenho ideia de onde vem. Mas ele, claro, em algum momento, o curso superior poderia dar a ele ainda mais respaldo. Então, se ele já sabe, o curso superior ia dar a ele muito mais, né? Esse preparo, esse conhecimento. Então, se ele já tem aquilo nato, o curso superior ia impulsionar ele. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Mas ele é dele. E eu não sei dizer de onde vem isso. Como eu tenho pessoas com formação, com pós-graduação, que têm muita dificuldade de lidar com o dinheiro. Ainda com muito recurso, com muita dificuldade de lidar com o dinheiro. Então, assim, de tudo que eu pudesse falar, existem empresários, existem empreendedores de pequenos, grandes, médios negócios que sabem sim aonde querem chegar, que diversificam suas carteiras aí de empreendimentos e de investimentos, e existem, infelizmente, outros que não vão chegar. É que nem na universidade, né? Alguns alunos nunca chegarão até o final. E a gente percebe isso lá no começo logo. Sim. Então é uma caminhada, difícil caminhada, né? E longa caminhada, porque você vai construindo. Eu lembro que você me fez uma pergunta, se eu não me engano, em um desses encontros, que você me perguntou e eu disse que eu errei. E eu já errei. Então eu não sou a perfeição. Quando eu falo que a gente precisa aprender e conhecer, então no passado eu também já errei. No passado eu também já tive problemas. Então eu fui construindo conhecimento. Hoje o empreendedor precisa errar. Precisa. É um universo completamente da escola, diferente da escola. Eu não faço a carteira Estados Unidos, né? Porque todo mundo divulga muito o que os Estados Unidos faz, mas eles têm duas coisas que eu acho que são diferenciais. A primeira é a criança aprende desde cedo a lidar com o dinheiro. E a segunda é eles não têm problema com errar. Então, o exemplo que eles podem deixar para o mundo, a gente não está falando aqui de política, de geografia, de nada, a gente está falando de negócios e de empreendedorismo. Então, eles deixam, que eles caem, eles recomeçam e seguem em frente. 1, 2, 3, 4 vezes. Às vezes, a pancada que a gente recebe aqui no Brasil, essencialmente, ela é tão forte que ela derruba o cara e o cara acredita que não pode mais empreender. Então, quando você cai, você levanta. Quando você cai, você levanta. E é assim. A vida é assim. Isso. A vida pessoal, né, é assim, e a vida profissional não seria diferente. Sim. Então, vida que segue. Então,
os dados aí das empresas que fazem as pesquisas, né, que a gente tem algumas aí que cuidam disso, eles são muito difíceis de engolir, né, porque 80% das empresas que abrem em 2 anos fecham as portas. Verdade. Por que esse número, né, tão agressivo? E por que esses empreendedores não acreditam em si próprio depois? Sim. Porque eles não voltam com uma outra tentativa. Sim. Eu sei que não ter o recurso é muito difícil, mas eu conheço empreendedores que vão buscar. Sim. Que vão buscar parceiros, que vão buscar investidores. E se a ideia é boa, por que não? Sim. Tentar de novo e recomeçar. Então, quando eu falei no início aqui da nossa conversa sobre que empreendedorismo tem essa máscara de empreender, não é isso. Empreender é conhecer. Empreender é ter a capacidade de entender que errou, é de recomeçar. Né? E isso é empreender, porque a gente empreende todos os dias. A gente empreende na universidade, a gente empreende na vida pessoal, Sim. a gente empreende em tantas vertentes. Não é diferente com os negócios. Sim. Em 30 segundos, para terminar o programa, qual é a dica de gestão financeira que você dá ao empreendedor? A gente precisa aprender a poupar. Seja na vida pessoal, seja na vida empresarial, a gente precisa reduzir custos de todas as duas vertentes, empresarial e pessoal. A gente precisa reduzir o máximo possível os custos, jogar fora o que é desnecessário e aprender a poupar para investir, seja no próprio negócio, seja na sua vida, ou seja em um outro negócio. Então, um negócio ampara o outro. A minha vida ampara um projeto pessoal e por aí vai. Então, reduz, enxuga pra caramba aquele projeto, o máximo que é possível, e enxergar aqueles números com um olhar muito amplo, muito aberto. A gente precisa dessa amplitude de eu preciso disso, eu não preciso, eu posso aqui. E quando eu falo em enxugar custos, eu não falo de demitir pessoas. Eu falo de entender, avaliar o que é possível reduzir aqui. Se um produto não me dá tanta rentabilidade, até que ponto eu preciso usar aquele produto? Eu preciso continuar vendendo aquele produto, eu não posso ir para um outro produto. Né? Então, entender que eu posso oferecer produtos diferentes que me dão margens diferentes. Então, essa diversificação de produto, de serviço, de negócio, ela ajuda muito, porque um ampara o outro. Sim. E até o momento em que você entender que precisa enxugar de um lado ou de outro para que possa gerar renda. Então, a gente precisa ter a margem suficiente para gerar renda, né? E economizar, seja no negócio, seja na vida pessoal, a gente precisa. Não é ser pão duro, né? Você não precisa ser caxias, você não precisa fechar a mão. Mas você precisa entender que existe momento para todas as coisas. E que as coisas têm que ir no tempo delas. Né? A gente não pode botar a mão, né? Minha avó, minha mãe diziam isso, não pode botar a mão onde o braço não possa alcançar. Perfeito. Né? Sabedoria antiga, como diziam os nossos pais, né? Pois é, ó. Que dica, hein, gente? Que dica fantástica, que programa fantástico. Thaís, eu quero agradecer a sua presença. Quero dizer que muito obrigado pela sua presença. E é o melhor feito do que o perfeito. Conte comigo no mínimo para frente. Éder Ramos, valeu. Tchau, tchau. Obrigada, Éder.